Fala galera, beleza? Leandro na área. Como eu venho falando para vocês, o mundo não acabou e nem vai acabar. Eu tenho certeza que tem muita gente no Brasil que continuou com o seu projeto de vir morar em Portugal e vir morar legalizado. Mas ainda tem muitas dúvidas. O que eu fiz? Pedi para os meus seguidores lá no Instagram que me enviassem as suas dúvidas que nós estaríamos respondendo. Você não me segue lá no Instagram ainda? Vai lá, Conexão Rio Braga Oficial. E pode mandar sua pergunta, porque semana que vem vai ter outro vídeo tirando mais dúvidas de todo mundo que pensa em vir morar em Portugal de uma forma legal. Quando eu falo nós, eu falo da doutora Karina Fajardo, porque para falar de documentação e legalização, tem que ser uma pessoa que entenda, que saiba do assunto. Chega de achismo, como diz meu pai, quem ganha para achar é garimpeiro. Então, gente, vamos ao vídeo, acompanhe esse vídeo. Se você mandou sua pergunta, sua resposta pode estar aí. Se você não mandou sua pergunta, mas tem dúvidas sobre como é morar aqui em Portugal legalizado, como se legalizar em Portugal, enfim, acompanhe, porque de repente a sua dúvida vai ser respondida nesse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, agora é a hora, se inscreva no meu canal, ative as notificações do famoso sininho. Vocês vão me ajudar pra caramba nisso aí. Vamos lá, vamos às respostas. Então, gente, eu sei que nesse momento tem muita gente ainda com muitas dúvidas sobre como morar aqui em Portugal legalmente. O objetivo do canal é esse, é informar vocês. Por isso que eu falo que o canal Conexão Rio Braga sempre passa para vocês informações concretas. Não adianta nós trabalharmos em cima do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não sou advogado, não entendo das leis de imigração, então eu tive que chamar a doutora Karina e ela se prontificou em nos ajudar. Então, se você não me segue lá no Instagram, vai lá e manda a sua pergunta e você terá a sua resposta aqui personalizada, uma resposta exclusivamente para você, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas outras pessoas. Antes de nós chamarmos a doutora Karina e ela nos ajudar nesse vídeo, deixa eu fazer um agradecimento. Eu ontem publiquei um vídeo que eu sabia que ia dar pano para manga e foi publicado. Era uma reportagem que eu peguei no site português Observador, onde tinha uma tese de um cientista fármaco português, onde ele questionava se Portugal estava bem ou muito bem em relação ao Covid. E eu sabia que ia dar pano para manga, mas eu me surpreendi positivamente, porque eu tive inúmeros questionamentos, inúmeras discordâncias, mas tudo num alto nível de conversa. Brilhante. É claro que tem sempre um ou outro que destoa, um pouco mais agressivo, um pouco mais com palavreados de baixo calão, enfim, mas isso aí é normal, nem todo mundo tem um raciocínio para um questionamento ou está aberto a questionamentos. Mas foi muito legal, a grande maioria soube questionar, soube discordar de uma forma passiva e de uma forma intelectual, assim dizendo. Gente, vamos lá. Eu estou aqui com as perguntas e eu vou começar aqui com o Gabriel Alves. Ele perguntou o seguinte: filho de imigrantes que nascem em Portugal, eles têm o direito de se tornar cidadão português? Então, eu já faço essa pergunta e já agradeço a doutora Karina. Doutora Karina, muito obrigado pela participação, que vai ajudar muita gente aqui nesse vídeo. Responde a pergunta aí do nosso querido Gabriel. Fala, Leandro, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Então, vamos participar desse teu vídeo. Obrigada pelo convite. Estou em casa, mais gordinho, cabelo mais curtinho, ó. Mas segue o baile, né? A primeira pergunta é do Gabriel. O Gabriel perguntou se é possível um filho de estrangeiro ser considerado português. Então aí a gente vai estar tratando do tema da nacionalidade portuguesa. E tem uma lei específica para isso. É a Lei 37 de 81, a Lei da Nacionalidade. E lá a gente tem duas hipóteses, Leandro. A primeira hipótese é uma nacionalidade originária. Então a pessoa é portuguesa desde o nascimento. E o que diz o artigo 1º na linha F de faca? Diz o seguinte, que no momento do nascimento, a criança nascida em Portugal, filha de estrangeiros, no momento do nascimento, se um dos pais tiver residência legal há pelo menos 2 anos, essa criança vai ser considerada portuguesa originária. Então, tem que nascer em Portugal. Um dos pais, um dos progenitores, tem que ter residência legal, autorização de residência, um título de residência há pelo menos 2 anos.
e aí sim essa criança vai ser considerada portuguesa originária, exatamente como um português, filho de portugueses que nasce aqui. E a outra hipótese, ela vai estar lá no artigo 6º da lei, é a nacionalidade por naturalização, que é essa que a gente busca, 5 anos de residência legal, a gente pode ser naturalizado português. E tem ali a hipótese também para menores, filhos de estrangeiros. O que nós temos? 2 situações. Uma delas, os menores que sejam filhos de estrangeiros, tenham nascido em Portugal e pelo menos um dos pais resida, não legalmente, simplesmente resida, sem comprovação por título, há pelo menos 5 anos. Então, digamos, essa hipótese aqui é para um pai que não tem título de residência, mas mora em Portugal há pelo menos 5 anos, um pai ou uma mãe, e a criança nasce aqui. Aí sim ela vai ser considerada portuguesa por nacionalização, por naturalização. A outra hipótese é que essa criança que reside em Portugal tenha nascido em Portugal e tenha concluído ao menos um ciclo do ensino básico ou o ensino secundário. Como é que é a divisão do ensino básico aqui? O primeiro ciclo é primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O segundo ciclo é o 5º e o 6º ano. E o terceiro ciclo do ensino básico é o 7º, 8º e o 9º ano. Depois tem o ensino secundário, que são 3 anos, o 10º ano, 11º e o 12º. Então, se a criança nasceu em Portugal e concluiu um dos ciclos, vamos considerar o primeiro ciclo do ensino básico, fez os 4 aninhos do ensino básico, ela pode ser portuguesa por naturalização. Bora para outra pergunta, Leandro. Boa, doutora, obrigado. Gabriel, espero que tenha gostado da sua resposta. Vamos agora à próxima pergunta, é do William Nelson Silva Filho. Ele pergunta o seguinte: olá, Leandro, aqui é o William. Reagrupamento familiar, como funciona? Doutora Karina, reagrupamento familiar, como funciona? O reagrupamento familiar, ele está previsto no artigo 98 da Lei do Estrangeiro, que é a Lei 23 de 2007. E, enfim, ele possibilita que os familiares, né, que coabitem e que sejam dependentes do titular de um visto, do titular de uma autorização de residência, possam ter também a autorização concedida através do reagrupamento familiar. É um procedimento muito simples, desde que se comprovem os vínculos, né, e os requisitos legais. Então, via de regra, o reagrupamento no momento da entrevista, ele é um processo muito similar ao processo do titular do visto. O que a gente vai ter que comprovar ali são os documentos que atestem esse vínculo. Por exemplo, o meu esposo, quando foi me reagrupar, eu tive que demonstrar que nós somos casados, então juntamos a certidão de casamento lá do Brasil, de inteiro teor, atualizada e apostilada. Para reagrupar os filhos. Então, juntamos a certidão de nascimento de inteiro teor, atualizadas e apostiladas das crianças para fazer o reagrupamento delas. É um processo muito simples. Existe, inclusive está no site da VFS Global, um pedido de visto de reagrupamento familiar. E eu confesso que eu nunca vi a aplicação desse pedido de visto. Normalmente, o titular do visto vem com a família e faz a autorização de residência aqui em Portugal. E depois, num próximo momento, ele já detendo essa autorização de residência, ele providencia o reagrupamento da família. Assim tem sido agora. Na época que eu cheguei aqui em 2017, nós fazíamos tudo isso no mesmo momento em que o titular do visto fazia o pedido de autorização de residência, os membros da família também faziam o reagrupamento. Então, por exemplo, aqui em casa, todos nós temos os nossos cartões de residência com a mesma data de vencimento, porque sempre fizemos no mesmo momento e as renovações igualmente. Mas tem essa possibilidade de um visto no Brasil específico para reagrupamento familiar. E aí vai ser a mesma coisa, né? Vai demonstrar que existe um vínculo com aquele titular daquele visto, seja ele por um D7, seja por estudo, um D4, e aí se providencia já um visto, mas eu confesso, Leandro, para ti que eu nunca vi o pessoal vir já com um visto de reagrupamento familiar. Mas tem essa previsão e é só conferir lá no site da VFS Global.
Vamos para a próxima? Boa, doutora. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui da Lígia Anis. Ela pergunta o seguinte: para quem tem cidadania italiana, quais são os passos para morar aí? Essa é mais complicada. E aí, doutora, qual é a resposta para a nossa querida Lígia? Portugal. Então é o seguinte, sendo cidadã, por exemplo, italiana, a Lígia vai buscar uma certificação de cidadã europeia. É um certificado de residência aqui em Portugal. Isso é feito em que momento? Tem um prazo legal para isso. Até 30 dias após decorrido 3 meses da entrada em Portugal. Então, fecham aí 4 meses, mas nunca é bom trabalhar nesse limite, né? É bom que chegue e já providencie o certificado de residente de cidadão europeu na Câmara. Onde? Na Câmara da residência desse cidadão. Digamos que a Lígia venha morar em Braga, então ela vai ter esse prazo para buscar a Câmara e fazer o certificado de cidadã europeia dela aqui em Portugal. Para isso, ela vai ter que comprovar alguns documentos, a identificação de cidadã, né, o passaporte, o BI, e vai ter que comprovar que reside aqui em Braga, um contrato de arrendamento, por exemplo. Vai ter que comprovar que tem meios de subsistência. Isso se comprova através de extratos bancários e também há a hipótese de fazer uma declaração sobre compromisso de honra, de que a pessoa tem condições de se manter, de se sustentar aqui em Portugal. E realmente é um processo muito simples e ele não tem absolutamente nada a ver com o CEF. É tudo feito na Câmara da residência desse cidadão europeu. É muito tranquilo, tá bom? Vamos para outra pergunta então. Bom, agora eu tenho uma aqui que eu não vou pedir para a doutora responder, eu mesmo vou responder, da Joyce_Antunes37. Ela pergunta o seguinte: você deixaria sua esposa cortar seu cabelo? Essa é a pergunta da minha esposa. Eu vou fazer o seguinte, amor. Vai dar merda, vai dar merda. Se esse vídeo tiver 1.500 likes, você raspa a minha cabeça. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Combinado? A minha média é de 700, 800 likes por vídeo. Se esse vídeo chegar a 1.500, você raspa a minha cabeça e a gente faz um vídeo com a minha cabeça raspada. Vamos às próximas perguntas, que é mais interessante. Bom, doutora, vamos para a próxima pergunta. É do Ari Moraes 1. Quais os documentos devo apostilar e levar do Brasil para Portugal? Olha, essa pergunta foi brilhante, porque eu falei no início do vídeo a questão do achismo, né? Quem ganha para achar é garimpeiro. E vocês entram nesses grupos aí e cada um fala uma coisa. Doutora, quais são os principais documentos do Brasil para apostilar e trazer aqui para Portugal? Responde ao nosso querido Ari Moraes. Essa pergunta do Ari é muito boa mesmo, Leandro, porque ela é muito recorrente. Então assim, vamos fazer um resumão aqui. Certidão de nascimento e de casamento de inteiro teor, atualizada e apostilada. O atualizado é porque ela vale 6 meses aqui em Portugal. Então deixa para fazer o pedido no cartório das certidões de casamento e de nascimento bem próximo da viagem para não deixar esse documento vencer. Carteira de vacinação das crianças não precisa apostilar, já vi uma discussão assim uma época, mas não precisa, até porque não tem uma assinatura. Tem que apostilar os documentos escolares que comprovam a escolaridade das pessoas, e aqui não só para as crianças que vão estudar, para os pais também. Por exemplo, eu tenho a faculdade de Direito, eu trouxe meu diploma e meu histórico da minha faculdade apostilados, mas eu também trouxe o meu diploma de 2º grau de ensino médio apostilado. Por quê? Porque a gente precisa, para comprovar a escolaridade para emprego, ou para realizar um curso profissionalizante, ou para fazer a inscrição no Instituto do Emprego aqui em Portugal, a gente precisa comprovar a nossa escolaridade. E não vai adiantar eu apresentar o meu diploma de Direito lá no Instituto do Emprego. Eles vão me pedir uma equivalência do 12º ano aqui de Portugal. E para eu fazer essa equivalência do 12º ano, eu tenho que ter o meu histórico escolar apostilado. E também tem que constar uma informação ali clara e objetiva de nota mínima para aprovação e escala de notas. Então é importante que conste no histórico escolar de todos. Por exemplo, matemática tirou 8. Português tirou 7. Aí lá embaixo tem que dizer, olha, a escala de notas é de 0 a 10.
e a nota mínima para aprovação nesse caso era 5, por exemplo. Ou a escala de notas é de 0 a 100 e a nota mínima para aprovação é 60. Isso tem que estar escrito no histórico escolar e aí sim apostila e traz, porque vai ser muito útil aqui. PB4. O PB4 ele é um fruto de um acordo entre os dois países, é um acordo bilateral, tanto vale aqui para um brasileiro como vale para um português aí no Brasil. Portanto, via de regra, ele não precisa ser apostilado porque ele não é um documento estrangeiro. Mas eu tenho orientado os meus clientes a apostilarem porque temos encontrado vários agentes que têm pedido o PB4 apostilado e até a gente comprovar, como é que se diz na minha terra, que focinho de porco não é tomada, tragam apostilado o PB4 também para evitar qualquer transtorno, mas não precisa. E é isso, Leandro. São esses os documentos que devem estar apostilados, os escolares, os documentos de nascimento, civis, e a carteira de vacina eu já falei que não precisa, e o PB4 para não causar nenhum sabor, né? Tragam apostilado também. Vamos para a próxima. Bom, agora tem uma outra aqui que é da Lívia Maria Abreu. Eu não sou casada no Brasil. Eu posso casar com minha esposa em Portugal? Na verdade, deve ser a Lívia, o marido dela deve estar usando o Instagram da Lívia. Deve ser isso. Tem medo, né, de usar o teu Instagram, né, irmão? Então, acho que essa é fácil. Doutora, responde essa aí. Ele não é casado no Brasil, ele pode casar com a esposa dele aqui em Portugal? A pergunta da Lívia, Leandro, ela é bem simples. É sobre a hipótese de casamento entre brasileiros, né? E isso acontecendo aqui em Portugal. Essa questão ela é direcionada para o consulado, porque se são as duas pessoas de nacionalidade brasileira, elas vão ter que casar perante o Brasil. Isso vai ser no consulado. A dica que eu sempre dou é casem no Brasil, porque é mais rápido. Aqui para casar no consulado do Porto tem uma agenda imensa e é super demorado, não tem custo. É gratuito esse casamento, mas demora muito para tu conseguir realizar esse casamento ali no consulado. O consulado vive abarrotado de gente, então, podendo casar no Brasil, casem, porque aí é um processo muito mais rápido e venham com a certidão de casamento de inteiro teor, atualizada e apostilada. Tá bom? Vamos para a próxima. Bom, essa é interessante, ó. Rosana Palácio 47. Por que os postos de saúde não estão dando número de utente a nós imigrantes após o decreto? Vai saber essa, doutora? Leandro, essa pergunta da Rosana, eu adoraria ter uma resposta, mas eu não tenho. Eu realmente não sei por quê. E é algo que cansa a beleza, sabe? Porque o decreto é claro, ele traz a hipótese da manifestação de interesse. E também ele prevê aqueles outros casos de autorização de residência que não são feitos através do portal da manifestação de interesse, do SAPA. Então, se eu tenho um reagrupamento familiar agendado, eu simplesmente tenho um e-mail com aquela marcação, eu não tenho um número de um sistema, porque se liga e se agenda por telefone e eles enviam um e-mail com a data do agendamento. Assim é, por exemplo, para uma autorização de residência em regime de exceção para estudo. Se liga, se agenda e se recebe simplesmente um e-mail dizendo, olha, foi designado na delegação de Viana do Castelo, por exemplo, dia tal, tal hora. E o decreto, ele prevê isso, mas chega lá no centro de saúde, eles estão querendo um tal de um número para cadastrar. E aí tá havendo, então, uma falha na comunicação entre os órgãos da administração pública em Portugal. Rosana, não sei porquê. Tenho orientado os clientes a baterem pé, a imprimirem o decreto, a mostrarem o procedimento, a dizerem que não existe um número e isso vai ter que ser feito, vai ter que ser solucionado pelo CEF, né? O CEF vai ter que orientar o centro de saúde, a delegação de saúde, de que o procedimento deles é assim e nem tudo tem um número, né? Eles dizem que não tem como fazer o tente sem um número. Então eles que criem um número fake, ou que o CEF dê um número de agendamento para as pessoas, mas infelizmente essa é a realidade e isso está acontecendo mesmo. Me chateia bastante, espero que se resolva logo. Bom, agora vamos aqui, ó. Alex Santos _Gomes. Um turista pode arrumar contrato de trabalho? Segura essa, doutora, responde aí. Então, Leandro, essa pergunta do Alex sobre a possibilidade de um turista conseguir um contrato de trabalho, ela também é muito rotineira, é muito recorrente e sim, a resposta é sim.
E, inclusive, na prática, Alex, o que tem acontecido aqui é as pessoas conseguirem um contrato de trabalho antes de passar o prazo de turismo, que são os 90 dias, para evitar a aplicação de uma multa que é atribuída pelo CEF no momento da autorização de residência, pelo tempo que a pessoa ficou irregular no país. Então tem sido muito comum os estrangeiros buscarem um contrato de trabalho dentro desses 3 meses de turismo para evitar a aplicação dessa multa pelo CEF. Então a resposta é positiva. Sim, é possível sim. Vamos para a próxima. Bom, vamos para outra aqui, ó. Mequias Araújo, eu acho. Sou estudante brasileiro, queria saber como funciona o sistema de faculdades aí em Portugal. Essa é boa, essa tu manja, né, doutora? Leandro, essa pergunta do Miqueias, eu acho que ela está muito ampla, eu vou tentar sintetizar um pouquinho. O sistema de ensino superior aqui em Portugal, ele é relevante para uma pergunta de um estudante brasileiro no sentido do acesso à universidade por um estudante internacional. Então vamos focar nisso, porque aqui a gente tem um sistema de ensino superior e tem um acesso através de exames nacionais para as pessoas que moram aqui já há um tempo, ou os nacionais, os portugueses. Eu não vou falar sobre esse sistema nessa pergunta, porque eu acho que não vai ser relevante. Então, como funciona o acesso de um estudante internacional numa universidade portuguesa? Isso é feito diretamente com a universidade. Diferentemente do nacional, que tem que buscar o site da DGS, esse estudante vai buscar os sites da universidade e ali vai ver quais são os cursos, quais são os requisitos de ingresso e quais são os editais de calendários, de candidaturas, como que isso é feito. A orientação é entrar em contato com as universidades por e-mail, buscar esses editais dos calendários e essa altura agora era para estar aberto, não sei exatamente como é que está funcionando, mas a gente estaria em época de candidaturas. O estudante tem que se candidatar àquela vaga para fazer aquele curso e muitas delas aceitam o Enem, a nota do Enem no Brasil. Existem situações peculiares, por exemplo, eu quando terminei o 2º grau ensino médio, não existia Enem, né, Leandro? Porque eu sou bem novinha. Não tinha Enem, então se eu quisesse ingressar numa universidade aqui, eu teria que fazer um outro processo de ingresso, porque eu não tenho uma nota do Enem. Então, é importante que se verifique junto às universidades qual é a forma de acesso. Se a pessoa tem o Enem, se essa universidade aceita o Enem, se a pessoa não tem o Enem, existe um concurso especial de acesso ou não, as datas de calendário para essa candidatura e depois sim que tenha a carta de aceite da universidade, é possível providenciar um visto de estudos e vir para cá com o visto D4, com autorização de residência, tudo bonitinho, que é o melhor caminho. Mas a orientação é, busque um curso, busque uma universidade, procure ali o calendário de inscrição dessa universidade, quais são as datas, como é que são feitas as candidaturas, como é que é feita a prova, se existe a possibilidade de aplicar o Enem, e é isso, tá bom? Vamos para a próxima. Agora aqui, ó, Marcelo Anelli. Moro no Brasil e saiu a minha cidadania em fevereiro. Como fazer o cartão cidadão na internet? Tem como? Essa é interessante também. Marcelo Anelli. Responde aí, doutora, por favor. Marcelo, tu tem a tua cidadania já atribuída aí no Rio de Janeiro. O cartão cidadão tem que ser feito no consulado. E não tem como fazer pela internet porque ele requer a recolha de dados biométricos, a assinatura, a foto. Então tem que procurar o consulado no Brasil para fazer o cartão cidadão e o passaporte. E não pode ser feito pela internet, não. Tá bom? Leandro, obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado aí o pessoal, esclarecendo algumas dúvidas. E seguimos em casa, espero que todos fiquem bem. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Então, gente, eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Foram 9 perguntas aí para a doutora Karina responder. Semana que vem terá um outro vídeo desse, então eu peço, me siga lá no Instagram, Conexão Rio Braga Oficial, que durante a semana eu vou botar aquela caixinha de perguntas para vocês mandarem a pergunta de vocês e nós estaremos respondendo aqui. Espero que tenham gostado e minha promessa está valendo. Se tiver 1.500 likes nesse vídeo,
eu raspo a minha cabeça, esse cabelinho vai pro espaço. Um abraço, tamo junto.